Olá pessoal, bom dia. Vamos agora fazer um resumo da aula da última quarta-feira, dia 3 de dezembro, do curso de Godot, tá? Bom, nós estamos com o projeto do Frog, do joguinho do sapinho que tem que atravessar a rua tem que atravessar a rua com os carros em movimento, tá? E em que ponto nós estávamos? O jogo estava acontecendo com os carrinhos andando em direções diferentes, velocidades diferentes, tá? Mas não havia controle de vidas nem de pontuação. Foi o que nós fizemos na aula de ontem, tá? Então vamos voltar e fazer um breve resumo. Na cena principal nós incluímos dois labels, tá? Então mandamos adicionar o nó label duas vezes. Um dos nossos labels nós chamamos de label pontos, outro de label vidas, tá? Para que a gente pudesse identificar o que é cada nó desse aqui, certo? O label pontos e o label vidas, nós arrastamos ele para dentro dessa área mais clara que já existia na figura de fundo do nosso joguinho. Ao lado do troféu de pontos, já tinha um fundo mais claro exatamente preparado para receber o label, tá? Nós arrastamos esse label para essa posição. E viemos definir a fonte dele. Aí, incluir o nó label e trazê-lo até aqui, arrastá-lo até aqui é simples. O principal detalhe é com relação à fonte, tá? Nós baixamos uma fonte TrueType da internet, tá? E colocamos no nosso projeto, na pasta do nosso projeto, na pasta fontes do nosso projeto, a fonte, no caso escolhemos uma fonte no padrão game, que é uma fonte pixelada, tá? E o arquivo TTF da TrueType da fonte ficou lá na pasta, né? Na nossa pasta fontes do nosso projeto. E no label, no nó label, nós vimos aqui no inspector, tá? E selecionamos fontes customizadas. Normalmente fonte customizada está assim, vazio, tá? Eu vou tirar aqui, limpar, ele está assim vazio. E a fonte, vocês estão vendo aqui, ela é a fonte original do Godot. Então nós fizemos o que? Aqui no Custom Fontes, nós escolhemos Novo Dynamic Fonts. No Dynamic Fonts, nós viemos aqui em Fonte e clicamos em Fonte Data, ou seja, origem da fonte, dados da fonte. Mandamos carregar o arquivo de fonte que estava na nossa pasta fontes, esse arquivo aqui. Então, ele foi carregado. A partir de então, já passa a ter a fonte caracterizada aqui com a fonte que nós selecionamos, tá? Lembrando que esse menuzinho aqui para aparecer, onde apareceu fonte, você tem que ter clicado em cima de Dynamic Fonte. Ó. Clicando aqui em cima, depois que eu seleciono o novo Dynamic Fonte, quando eu clico em cima dele, esse menuzinho aqui aparece, tá? Nós vimos aqui também e aumentamos o tamanho dele. Eu acho que nós botamos o tamanho 25, 23, foi alguma coisa assim, tá? Para lembrar qual foi o tamanho, é só conferir o outro aqui. O tamanho que nós selecionamos para ele foi aqui em Custom Fonte, clicando aqui, tamanho 24. Então vamos voltar lá para o outro. Ele ficou tamanho 24 aqui nessa fonte, tá? E a cor da fonte nós definimos aqui em Custom Colors. Marcamos aqui, escolhemos a cor preta para ficar sendo a cor da fonte. Então essa foi a maneira de fazer com que a fonte do jogo fosse uma fonte selecionada por a gente, uma fonte que nós baixamos na internet, uma fonte TrueType. Bom, desse mesmo procedimento nós fizemos no segundo label, label vidas, que é aqui. Nós arrastamos ele para cá e colocamos ao lado do coração, label vidas, tá? No label vidas, bem aqui no inspector, na área text, nós botamos 5, que é o número inicial de vidas. Só o visual, o texto dentro desse label era o número 5 para mostrar que começa com 5 vidas, tá? E no label pontos, nós começamos
colocamos na área text, essa área aqui, ó, no inspector 0, nós botamos 0 aqui para que ficasse 0, porque ele começa, claro, sem nenhum ponto, não é isso? Bom, a parte de visualização dos pontos e das vidas já está aqui presente, os dois labels que vão só apresentar quantas vidas tem, quantos pontos fez, tá? Então nós viemos no script da cena e nós já tínhamos definido, bem no começo do script, uma variável chamada vidas, começando com 5, e uma variável chamada pontos, começando com 0, porque no começo não foi feito nenhum ponto e começou com 5 vidas, tá? O sapinho. O que é que nós fizemos? Primeiro nós vamos tratar sobre as vidas. Ora, cada vez que o sapinho bate num carro, colide com um carro, ele deve perder uma vida e voltar lá para a posição inicial. Então, o sapinho colidiu aqui com um carro, aqui, ele perde um ponto, perde uma vida e volta para a posição inicial. Ora, nós já temos pronto aqui na cena, bem aqui embaixo, aquela conexão com o sinal colidiu lá da cena sapo. Vocês devem lembrar que na cena sapo nós criamos um sinal chamado colidiu para poder mandar esse sinal para a cena avisando que houve uma colisão. Criamos um signal colidiu, tá? E fizemos com que na parte do script, quando a colisão é verificada, se houve colisão, nós demos um play no som da colisão, que é, no nosso caso, o sapo dá um gritinho lá, tá? E nós emitimos o sinal colidiu dizendo, avisa quem estiver esperando esse sinal. Avisa que colidiu, tá? Ou seja, o Godot, quando eu emito um sinal, se tiver alguma cena conectada a esse sinal, ele vai receber a informação lá. Então, na cena principal, certo? Lá na cena sapo, que foi instanciada aqui dentro da cena principal, eu vim aqui em nó e o sinal colidiu, eu conectei a cena. Como é que eu conectei? Eu venho aqui em colidiu, botão direito, conectar, escolhi a cena principal de 2 cliques e automaticamente, quando eu fiz essa conexão com a cena principal, ele sozinho criou na cena principal essa função function on sapo colidiu, que é quando o sapo colide, tá? Então a gente sabe que o sapo detectou a colisão lá, ele manda um sinal e a cena que recebe esse sinal vindo diretamente para essa função, que é onde nós colocamos o sapo na posição inicial de novo, voltamos ele lá para o cantinho lá embaixo, tá? Só que agora nós temos mais coisas a fazer. Nós aproveitamos e subtraímos uma vida dele, ou seja, a variável vida passa a ser menos igual a 1, ou seja, a variável vida passa a ser o que tinha nela menos 1. Só lembrando, isso aqui é igual a vidas é igual a vidas menos 1. Vidas é igual o que tinha nela, que no caso era 5, menos 1 passa a ser 4. Da outra vez, tinha 4, menos 1 passa a ser 3, até o final, tá? Então, a notação mais fácil de escrever um decremento de uma variável, ou seja, diminuir o valor dela mesma, é menos igual. Assim como incremento é mais igual. Vidas mais igual a 1 representa aumentar ele de 1. Vidas menos igual a 1 representa diminuir vidas de 1. Que podia ser de 1, de 2, de 10. Eu quero diminuir de 1 porque eu estou perdendo uma vida por vez, tá? Aí o que aconteceu? Nós testamos. Se a vida ainda é maior ou igual a 0, ou seja, se ainda tem vida, o label vidas, que é aquele label que foi colocado lá naquele cantinho lá, label vidas que está bem aqui, que é só o label vai servir só para apresentar na tela a variável, nossa variável vida, tá? O label vidas
recebeu o label vidas, a propriedade de text, que é o texto dele, o texto que ele está apresentando, recebeu uma string da variável vidas. Então a variável vidas é uma variável numérica. Eu não poderia colocar uma variável numérica dentro de um campo text. Eu tive que transformar ele em string com str, transformar ele em alfanumérico para poder guardar ele aqui dentro de texto. Então, o label vida propriedade de texto, que é o texto do label, recebeu a string de vidas, ou seja, recebeu a variável vidas transformada em string, em alfanumérico. Guardei lá dentro de texto. Então ele pega e vem aqui em cima no label vidas e guarda aqui o novo número referente a vidas. Quando ele tiver perdido uma vida vai ser 4, quando ele perder outra vai ser 3, quando ele perder vai ser 2, quando ele perder outra vai ser 1. Então, voltando, nós aproveitamos aqui quando o sapo colidiu na cena principal, né? Quando ele detectou que o sapo colidiu, quando ele recebeu essa informação que o sapo colidiu, nós voltamos o sapo para a posição inicial, diminuímos a vida e preenchemos o label com vidas, tá? E fizemos um time restaura setas, que eu vou pular isso aqui por enquanto, para falar nisso daqui a pouco. Nós simplesmente corrigimos o label da vida, tá? Caso contrário, caso a vida não seja maior ou igual a zero, ou seja, a vida já está totalmente encerrada, já está menos 1, quando ele subtraiu, estava 0, quando ele subtraiu ficou menos 1, então não tem vida nenhuma mais, tá? Aí o que é que nós fizemos? Paramos o som dos carros, lá no sapo mudamos esse detecta setas para falso, que eu vou já falar disso, e mudamos o carro em movimento para falso, eu vou já falar disso. Mas o mais importante por enquanto é que quando o sapo colidiu, eu subtraí a vida, testei se já estava, se ainda tinha vida, para preencher lá a quantidade de vidas atuais, tá? Lá no label das vidas. Pronto. Esse é o meu procedimento da vida. Para o procedimento de marcar pontos, só para vocês lembrarem, eu vou demonstrar aqui como é que ficou, certo? Veja que ele começou aqui o label vida contendo 5, porque nós preenchemos lá na propriedade de texto dele no inspector, nós temos preenchido 5, tá? Então, na hora que o sapinho vier colidir, ele já mudou aqui para 4, ó. Então só tem 4 vidas. Na hora que ele colidir, já baixou para 3, tá? Bom, nós temos aí um problema ainda de colisão, tem hora que ele não colide. Isso aqui vai ficar para a próxima aula. Mas vocês estão vendo que na colisão, quando ele colide, ele está diminuindo a vida, porque nós mandamos ele diminuir a vida. Nós colocamos, quando houver colisão, diminuímos a vida e preenchemos o label com a nova vida. Certo? Beleza. Agora vamos a outra coisa. Quando ele chegar lá em cima, quer marcar ponto. Quando ele atravessar a pista, atravessar aqui em cima, ele tem que marcar ponto. O que nós fizemos? Na cena, nós colocamos uma função process que não tinha até então uma função process aqui dentro da cena principal. Vocês sabem que a função sublinha process é um loop, ele fica executando eternamente. Dentro desse loop, nós só ficamos verificando se a posição Y do sapo já é menor do que 10, ou seja, se ele já está lá em cima na tela. Vocês lembram que a posição Y é de cima para baixo. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 600 aqui embaixo. Então, se o sapo está aqui embaixo, ele está próximo dos 600. Se ele está aqui em cima, ele está próximo do 0. O que nós fizemos? Dentro do process. O process é um loop que vai ocorrer eternamente. Então, dentro do process, eu fiquei sempre testando. Se a posição Y do sapo é menor ou igual a 10, ou seja, se ele já está lá em cima, aí eu fiz o contrário do que eu fiz com a variável vidas. Na variável ponto, eu aumentei ele de mais 1. Ponto mais igual a 1. Eu incrementei mais 1 na variável pontos. Ele passou a ser o que tinha nele mais 1. Ou seja, os pontos que iniciou com 0, passou a ser 1. Se ele conseguir atingir lá de novo, vai passar a ser 2 e assim por diante. Eu aumentei o ponto. O label pontos,
eu corrigi, botei dentro do label pontos a string da variável pontos, ou seja, eu preenchi esse label aqui, ó, esse label aqui, preenchi ele com o conteúdo da variável pontos, indicando que ele fez mais um ponto, certo? E também eu voltei o sapo para a posição original dele, já que ele marcou o ponto lá em cima, eu já preenchi o ponto na tela, volto ele para a posição do começo, para ele começar mais uma travessia, tá? Então, testando, vamos aqui, tá aqui, ó, estou subindo, como eu subi, atravessei, marcou o ponto aqui em cima, veja, e ele voltou para cá, tá? Não sei se vocês perceberam, mas se você voltar ao vídeo você vai perceber que quando ele voltou, ele ficou um pouquinho alto. Ele acabou sendo atropelado por um carro porque ele estava mais alto. Foi o que aconteceu. Quando eu subi, eu estava usando seta para cima. Estava usando a seta para cima. Quando ele marcou o ponto lá em cima e mandou o sapo de volta aqui para baixo, eu ainda estava clicando seta para cima. E ele pegou um pouco do meu impulso de seta para cima e o sapo parou já um pouquinho em cima. Então, esse problema nós percebemos que tínhamos que corrigir. Não dá, quando eu subir aqui, se eu continuar subindo, ó, ele aqui embaixo já vai aparecer alto. Já vai aparecer alto porque eu estava usando a seta quando eu cheguei lá em cima, ele desceu rapidamente, eu ainda estava pressionando a seta e ele parou aqui mais alto e já foi atropelado, tá? Então, nós entendemos que temos que corrigir isso. Para corrigir isso, o raciocínio foi assim. Foi. Quando eu chegar lá em cima, eu tenho que dar um jeito desse sapo não andar mais. Ele vir aqui para baixo e dar uma paradinha aqui embaixo, não obedecer o teclado. Que ele não obedecesse as 4 setas, pelo menos por um segundo, para dar tempo eu ver que ele parou e soltar a seta para cima. Então, nós devemos fazer uma maneira com que ele não obedecesse o teclado por um tempinho. Para isso foi o que foi feito. Para isso nós viemos no script do sapo, tá? E criamos uma variável chamada detecta setas e colocamos nela true, dizendo que a variável que vai me dizer se ele deve detectar as setas, ela inicialmente está setada como verdadeira, como sim, deve detectar as setas do teclado. Criei essa variável. Bem aqui, no Physics Process Delta, que é onde eu testo o movimento do sapo todinho, eu botei, depois de definir os eixos x e y, eu botei um if. Se detecta setas é igual a true, ou seja, se é para detectar as setas do teclado, aí ele entra aqui e faz a detecção das setas do teclado, para ver se o cara apertou alguma coisa. Se esse detecta setas estiver setado como falso, ele não entra aqui. Ele só vai entrar aqui se o detecta seta está definido como true, verdadeiro, detecta setas. Gente, esse teste aqui eu ensinei que é a mesma coisa disso aqui, ó. Aqui podia ser só se detecta setas, não precisava botar é igual a true, porque essa variável detecta setas, ela foi criada como uma variável lógica. Ela ou é verdadeiro ou falso, ou ela é true ou ela é false. Então, não precisava testar se ela é igual a true, bastava testar ela. Se detecta setas, se ela for true, o teste é verdadeiro. Se ela for falso, o teste é falso. Então, nem precisava ter colocado isso aqui. Eu botei, só porque vocês são iniciantes, ficava mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lá. Essa variável nós começamos com verdadeiro. Então, por padrão, detecta setas é verdadeiro. Ele sempre vem olhar se a pessoa teclou as setas para verificar se o sapo é para andar ou não, tá? Eu quero que ele pare de verificar isso na hora que houver, ou ele chegar lá em cima, ou quando houver uma colisão. Vamos começar sobre a colisão. A colisão também estava dando o mesmo problema. Quando ele colidiu com o carro, quando eu estava subindo, que ele ia lá para baixo, ele já ia lá para baixo subindo de novo. Gerava uma segunda colisão sem você esperar. Então, o que é que eu fiz aqui?
Se ele colidir, ou se houve colisão, eu dou um play no som da colisão, fazendo o sonzinho dele, e eu pego, e o detecta setas, eu defino como falso, dizendo que não deve mais detectar setas. A partir desse segundo, como essa variável passou a ser falsa, assim que houver colisão, esse loop, sempre que chegar aqui, ele vai ver que detecta setas é falso, e ele não vai testar o movimento das setas. Você pode apertar setas à vontade, ele não vai vir fazer esses ifs aqui, porque o detecta setas não é verdadeiro, nós mudamos ele para falso. Então não tem perigo dele vir detectar setas, porque esse teste aqui dá errado, porque eu mudei o detecta setas para falso, tá? Então eu fiz a mudança do detecta setas para falso e emiti o sinal colidiu para ele pular lá para a cena principal, executar o código que está lá. Então, quando ele pulou para a cena principal, que foi bem aqui, um sapo colidiu, o que é que eu fiz, tá? Quando ele pulou para cá, além de eu corrigir, posicionar o sapo na posição certa, diminuir a vida dele, corrigir o label, onde apresenta as vidas na tela, eu startei um timer que eu criei chamado Timer Restaura Setas. Eu incluí um nó do tipo timer. Não sei se vocês lembram, o nó do tipo timer, você define um tempo. Quando completa aquele tempo, ele executa o código que está dentro dele. Tá? Então, nós criamos um nó timer, definimos esse nó timer aqui, tá aqui, que eu chamei de Timer Restaura Setas. Definimos que o tempo dele é apenas 1 segundo, tá aqui, ó. Tempo de espera, 1 segundo, tá? E aqui no sinal dele, no sinal timeout dele, eu conectei a cena principal nesse timer restaura setas. Quando eu conectei a cena principal, ele veio aqui, criou a função time restaura setas, timeout. E o que é que eu fiz? Como já passou 1 segundo, quando ele veio para cá, eu fui no sapo e o detecta setas, eu botei true para ele voltar a detectar setas, tá? E o restaura setas, o timer restaura setas, que é ele mesmo, eu botei stop para ele parar de vir para esse timer aqui, que esse timer só se viu para após 1 segundo ele voltar a detectar setas. Eu dei um stop no timer, para ele não ficar entrando aqui toda hora, a cada segundo, tá? Pronto. Aí o que acontece? Veja a diferença. Quando ele colide aqui, observe o sapinho aqui embaixo, viu? Que ele volta, ele dá uma paradinha, não sobe mais, porque por 1 segundo, quando eu colido, por 1 segundo ele está preso aqui, e depois de 1 segundo ele libera. Então não tem perigo o sapinho dar uma segunda colisão sem querer. Mesma coisa deve ser feita quando ele chegar lá em cima, que não está feito ainda. Mesma coisa deve ser feita quando ele chegar lá em cima. Então, é fácil demais. Quando o sapinho chegou lá em cima, eu aumentei a pontuação, corrigi o label que mostra a pontuação, voltei o sapo lá para baixo e o que é que eu fiz? Time restaura setas, $sapo, ponto, detecta setas é igual a falso. Disse que ele não deve mais detectar setas, certo? Já que ele acabou de colidir. E o timer restaura detecta setas, eu dou um play nele, um start nele. Ou seja, eu vou gastar aqui 1 segundo para ele voltar a detectar as setas. Então agora está resolvido. Vamos lá. Quando eu chegar lá em cima, eu vou dar um jeitinho de chegar lá em cima aqui rapidinho. Ó, ele ficou preso um pouquinho aqui antes de liberar. Então ele não vai mais colidir sem querer lá embaixo. Viu? Então, a pontuação está funcionando. Tá? Sempre que eu subir. Eu consigo aqui, viu?
Sempre que eu subir, ele está marcando os pontos, tá? Sempre que eu colidir, ele está perdendo vidas. E por fim, nós fizemos uma tela de fim de jogo. Nós colocamos um label chamado label fim de jogo. Só lembrando, incluímos um nó do tipo label. Incluímos um label. No label nós definimos a fonte dele do jeito que definimos nos outros, tá? No custom fontes, a dynamic fontes, do jeito que definimos lá. Nós viemos e botamos a fonte do tamanho bem grande, tamanho 70. Arrastamos esse label aqui para o meio. Escrevemos a palavra fim de jogo, para que no fim do jogo ele mostre esse label aqui, tá? E nós, no script do Senna, a primeira coisa que nós fizemos foi, lá no read, quando ele inicializa o jogo, nós botamos que o label fim de jogo visible é igual a false, ou seja, pegamos o label que estava ali na frente, transformando ele em invisível, para não aparecer aquele label fim de jogo, tá? E demos um play nos carros. Quando o sapo colidiu, que chegou no final, que não tinha mais vida, nós paramos o som, tá? Detecta setas, botamos falso para ele não detectar mais a seta e o sapinho não poder mais se mover. E o label fim de jogo, nós botamos true, fazendo com que aparecesse a palavra fim de jogo na tela. Olha aqui, onde ele colidiu. Uma, duas, ainda tem 3 vidas. 2 vidas, 1 vida. Não tem mais nenhuma vida guardada, se ele morrer agora, morre mesmo. Pronto, veja bem. Apareceu a palavra fim de jogo, o sapo parou, não vai se movimentar mais. E nós também paramos os carros. Como foi que nós paramos os carros? Bem simples. Mesmo raciocínio que fizemos para fazer a parada do movimento do sapo. Nós fomos para o script dos carros, criamos uma variável chamada carro em movimento é igual a true, dizendo que o carro é para estar em movimento. E dentro do Physics Process Delta, nós testamos se carro em movimento, ou seja, se a variável carro em movimento está igual a true. Ó, dessa vez aqui eu não botei igual a true, só para ficar diferente do outro e vocês aprenderem, tá? Aqui é a mesma coisa de perguntar se ela é igual a true, porque ela é uma variável lógica. Se carro em movimento, ou seja, se isso é verdade, se a variável está igual a true, então ele vai mover o carro. Se carro em movimento tiver falso, ele não vai entrar aqui. Como ele não vai entrar nesse if, o carro não vai andar. Esse script todo de mover o carro não vai acontecer. Então, o que é que eu fiz lá na cena principal? Foi o que nós fizemos. Na cena principal aqui, quando o sapo colidiu que não tinha mais vida, eu dei um stop no som do carro. Eu disse que o detector sapos era falso para ele parar de detectar a seta dos sapos. E para todos os carros, a variável carro em movimento eu botei falso para que esse carro não se movesse mais. Todos esses carros que foram instanciados aqui na cena, ó, carro, carrinho 2, carrinho 3, carrinho 4, eu disse que a variável carro em movimento é falso. Quando eu disse que a variável carro em movimento é igual a falso, automaticamente essa variável aqui, carro em movimento, sendo falso, esse if vai dar falso. E quando o if dá falso, quando o teste dá falso, ele não entra dentro do if. Então ele não vai executar o movimento do carro. Ou seja, eu parei o carrinho dessa maneira. Só isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. O código está completo aí. É muito importante que vocês treinem, que vocês façam aula igual que vocês fizeram. Esse projeto igualzinho a esse, façam um novo, com o mesmo nome, com outro nome, desculpe, mas totalmente igual, para ver se você consegue, entendeu? Porque se não houver treinamento, não há avanço. Só vão conseguir ter avanço se houver treinamento. Só fazendo o script na hora da aula e não fazendo mais de jeito nenhum, você não consegue captar direito o conteúdo. Não vai avançar 1 centímetro. Então,
Vamos pegar esse jogo do jeito que ele tá e vamos fazer outra cópia dele e tentar ver o quanto a gente consegue fazer sozinho. Quando se enganchar, volta e confere nesse aqui para ter ideia de como era e volta lá pro outro. Mas tentando fazer o outro sozinho, entendeu? E aí, pessoal, um grande abraço. Espero que o resumo tenha ajudado vocês, viu? Tudo de bom a todos. Ai, o joguinho que eu fiz, eu tô ruim nesse. Tô ruim nesse joguinho que eu não fiz, viu? Vou morrer. Não, foi com você não. Fim de jogo, não fiz um ponto sequer. Vamos lá, um abraço a todos.